Olá, amigos, está aí do outro lado da telinha. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, sou o Júnior Ascensão e tenho como objetivo compartilhar as escrituras sagradas para que gere libertação, cura, renovo, transformação da parte de Deus na sua vida. É isso mesmo, que o Espírito Santo de Deus venha falar através da minha vida sobre pontos importantes da mensagem que eu vou ensinar, compartilhar com vocês nesse vídeo. Pessoal, para quem já faz parte do nosso canal, dá uma força para o nosso canal, dá um joinha aí e compartilhe com seus amigos. E se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal aqui e compartilhe com mais pessoas para que essa mensagem alcance ainda mais vidas, ok? Pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês alguns pontos extremamente importantes sobre a passagem do Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo 15, 16, 17 e 18. Só que eu vou frisar aqui alguns pontos importantes. Eu não vou ler todo o contexto, pelo qual eu já meditei e já refleti. Mas caso vocês queiram absorver mais detalhes, é só ler esses 4 capítulos, 15, 16, 17 e 18 de 1 Samuel. Vamos lá. Pessoal, para quem não sabe, Samuel, ele era um profeta do Antigo Testamento, que aprendeu a ouvir a voz de Deus, foi levantado por Deus e buscava ser um canal de bênção para aquela nação. O profeta daquela época, ele tinha como objetivo sentir aquilo que Deus sentia, ouvir a voz dele e lançar ao povo, como boca de Deus, uma palavra profética. Aquilo que Deus queria falar com o povo, ele usava muitas das vezes a boca de um profeta para falar com a nação, o povo de Deus que era escolhido por ele. Vamos lá, conhecido também como Israel. Naquela época, Deus levantou Saul. Samuel, por um ato profético, ungiu, derramou um óleo na cabeça de Saul e foi consagrado Saul como rei sobre aquela nação. E tinha como objetivo libertar um povo que estava cativo, preso, estava sendo escravizado quando desobedeceram a voz do Senhor, os mandamentos e os estatutos daquela época. Deus permitiu que um povo chamado Amalequita pegasse aquele povo, levasse como escravo, judiasse como escravos sexuais. Naquela época tinha esse hábito quando eram escravizados, e matavam crianças, tocavam terror, queimavam as plantações, obtinham algumas plantações para ele, alguns frutos, legumes, e o que sobrava lá, estacava fogo, destruía a casa, fazia um caos na vida daquele povo. Só que quando o povo voltava a se arrepender a Deus, Deus é tão bondoso e misericordioso que ele voltava a ouvir as orações, os clamores, e o que acontece? Ele ia então e falava com um profeta, e Deus interagia através da direção liberada de uma palavra profética do profeta. Naquele tempo, Samuel era o profeta da vez, nesse período desse capítulo. O que aconteceu então? Ele chegou e falou para Saul: vai lá, salva aquele povo que está sendo escravizado, retira ele de lá, que é o povo de Israel, e mata tudo. Elimina os amalequitas, não deixa pedra sobre pedra. Não toque naqueles animais que eles já roubaram, já usufruíram de outras nações. Acaba com tudo. Não deixa nem o legado daquele povo ali permanecer. Aí o profeta, o rei Saul, ouviu aquela instrução e foi lá e realizou pela metade, meu. O cara tinha a oportunidade de executar por inteiro. Ele vai e deixa o rei vivo, coloca o rei próximo dele e ainda deixa algumas pessoas lá. Ele pega o despojo, os gados, as ovelhas, que o povo falou: viu, vamos ficar com esses gados, essas ovelhas aí que tem, né, aparentemente boa visão, vamos usar esse recurso para a gente, sendo que Deus já havia falado para ele fazer de tal forma. E aí o que eu entendo? Que lá na frente Deus fala de novo para Samuel: ó, tá vendo, Saul? Você falou com ele, eu levantei ele rei, você ungiu ele, e em vez de ele começou a fazer as coisas tudo diferente do que eu tenho falado. Eu dei uma orientação para ele, para que esse povo não voltasse a oprimir o meu povo novamente. Aí vai lá e fala para ele que, ó, Saul, é o seguinte: vai ser levantado um outro rei em seu lugar. Você não tem obedecido aquilo que Deus tem falado com você.
Aí ele chora, vai às lamúrias, tudo, e vai, não faz isso, por favor, tal, porque ele sabia o poder que tinha uma palavra profética, ainda mais vindo do profeta. E aí ele vai, Samuel sai, não demora muito, Deus dá uma direção a Samuel. Samuel, vamos ungir outro rei, para substituir futuramente aí já Saul. Aí ele vai na casa de Jessé, e aí ele chega lá e fala, viu, é o seguinte, eu vim aqui para estar ungindo um futuro rei sobre Israel. Vim ungir uma pessoa específica. Aí ele vai e fala assim, viu, mas um dos seus filhos se sente honrado em receber ali Samuel em sua casa. Aí vem o primeiro filho com um semblante bom, aparência boa, tudo. Aí Samuel fala assim, ó, certamente deve ser esse cara o futuro rei, esse cara é o bola da vez. Aí Deus fala com ele, Samuel, não é esse cara que eu tenho ungido, que eu vou ungir rei. Não é, fala para ele apresentar outro filho. Aí Jessé vem, traz o outro filho. Aí Samuel fala, não, só pode ser ele. Aí Deus fala com ele assim, ó, chega um momento que Deus fala assim, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vai muito de aparência. Eu vejo o coração do homem, aquilo que está lá dentro dele. Entendeu a lição? Eu não vejo como o homem vê, Deus vê o coração. Muitas das vezes, quando Deus vai levantar alguém, ele não vê só aparência. O mais importante para ele é essência. Ele vê lá o coração da pessoa. E ali, Deus se agradava de um específico ali, que já tinha o coração que buscava ser reto diante de Deus. E aí ele vai apresentando os filhos e filhos dele ali. Vamos dizer assim que já estava chegando no 7º filho. Aí acaba-se os filhos. Aí Samuel se surpreende e fala, peraí, viu, não tem mais ninguém que você tenha aí como filho, porque Deus, ele não erra endereço. Ele me mandou aqui para ungir alguém, mas eu não estou vendo mais ninguém. Aí Jessé fala, eu tenho um que está lá cuidando das ovelhinhas. Mas ele praticamente é um adolescente, né? Não, manda ele chamar, pode vir aqui. Aí ele vem, traz lá, a Bíblia menciona que ele é um garoto bonito, de boa aparência, tudo, né? E era Davi, meu. É isso mesmo, vamos chegar lá nessa história mais interessante que todo mundo já sabe sobre a história de Davi. Mas vamos extrair uns princípios poderosos aí. Chegou Davi, aí Deus fala com Samuel, é esse cara aí, esse menino aí é o que vai fazer a diferença lá na frente. Aí ele pega o azeite, o óleo, né? Consagra de uma forma profética, derrama sobre a cabeça de Davi, se chama unção, era um ato simbólico, profético, que ele estava sendo separado por Deus para realizar obras extraordinárias, que a partir dali ele estava sendo consagrado para algo, para um propósito, para viver um propósito direcionado por Deus. Aí então ele recebe essa honra, né? Uma visão profética, Deus fala assim, ó, é o seguinte, ele vai ser levantado como rei. A partir daí não acontece nada na hora. Tem coisas que a pessoa já pediu tanto para Deus em oração, tudo, e Deus até falou com ela através de homens e mulheres, e ela sentiu que aquilo era de Deus na vida dela, mas existe um período para que se cumpra a promessa. A palavra profética, ela se cumpre, ela tem um tempo, um período de preparação. E você tem que discernir, ter esse feeling, ter essa sensibilidade espiritual sobre o timer, o momento certo e a hora certa para que isso se concretize. Vamos lá. Então, a partir daí, Davi, ele começa a levar a vida dele normal, até então cuidar das ovelhas. Só que o rei Saul, ele começa a ser atormentado por um espírito maligno. E aí, os caras que eram conselheiros dele falam assim, viu, chama lá Davi, não, aliás, chama lá um homem que saiba tocar harpa, saiba tocar instrumentos musicais, para que esse espírito venha a ser expelido de você. Aí eles falaram assim, não, tem um garoto lá, né, um jovem, tudo, filho de Jessé, que ele sabe tocar instrumentos musicais e tal. Trouxe ele, o melhor tocador de harpa daquela região lá, praticamente o Davi. Aí ele conhece Davi e tudo, a Bíblia menciona que ele começa a tocar o instrumento musical, a harpinha lá e tal, e sai aquele espírito maligno do corpo ali, da presença de Saul, porque ele não conseguia até dormir. O que eu aprendo aí? O poder de um louvor. Davi era um cara que depois lá na frente ele escreve salmos maravilhosos, entoando canções ao Senhor, das suas grandezas, das suas maravilhas. E aí a Bíblia menciona claramente que toda vez que Davi realizava o toque desse instrumento musical, o espírito saía do corpo ali da presença de Saul e ele conseguia dormir novamente.
Aí Saul, ele acha interessante aquilo e começa a ter um amor afetivo de pai para com o filho, ele sentindo como se fosse um pai daquela criança, daquele jovem, aquele adolescente, né? E começa, o que ele faz ali? Ele fala: garoto, é o seguinte, a partir de hoje eu vou colocar você como meu escudeiro, vai tomar conta do meu armamento e vai andar comigo mediante as batalhas. E aí ele começa a ter essas peregrinações, esse contato com o rei. Olha como o propósito de Deus começa a fluir por aí, né? Ele tinha sido consagrado lá atrás, mas começou a passar por algumas etapas na vida. Em seguida, olha que interessante, ele volta lá a depois cuidar dos gados, das ovelhinhas do pai dele, e aí houve-se uma batalha, uma grande guerra entre a nação ali, e era um povo chamado Filisteu. Era uma nação que era os filisteus. E aí eles vão para uma parte mais alta, como se fosse um abismo, uma parte montanhosa desse lado, uma parte montanhosa desse outro lado aqui, e lá embaixo uma passagem que era praticamente um vale, que tudo quanto é tipo de som ecoava, e era um lugar mais plano, tudo, uma passagem. E aí o cara apareceu o melhor guerreiro que tinha dos filisteus, chamado Golias. O cara tinha aproximadamente 3 metros de altura, só a ponta da lança dele pesava aproximadamente 3 quilos, uma couraça, uma armadura muito grossa, muito espessa, quase impenetrável para os usos e costumes de armas e ferramentas daquela época. E olha só, ele começava a dar uma ideia ao rei ali e falar o seguinte: em vez de a gente gerar uma matança total, escolhe o melhor homem que você estiver aí, Saul, e coloca para me enfrentar, eu, Golias. Só que o cara que vencer essa batalha aqui, todos os homens, o reinado vai se submeter a esse que vencer a batalha. Olha só, um desafio lançado, um problemão que surgiu ali para Saul. A Bíblia menciona que naquele abismo, ele gritando vorazmente ali, falando: existe algum homem para me enfrentar aí? E diz que todos temeram, no sentido de ter medo de Golias. O desafio foi lançado e eles toparam. Em vez de eles fazerem uma matança, uma aniquilação total ali, ele falou: só preciso de um cara que me enfrente. E todo dia ele lançava, no período da manhã e no período da tarde: existe algum homem aí que tenha coragem de me enfrentar, que de fato seja honroso, e para que eu venha espedaçá-lo? Tocava já o terror, os caras já com medo. A Bíblia menciona que Saul, sendo o rei, experimentado já em batalha, ficou com medo, não teve coragem, não teve a ousadia de enfrentar aquele gigante, nenhum do povo. Mas todo dia, por 40 dias, aquele cara tocava o terror naquele povo, só com aquela notícia. E aí, Davi, estando junto com o pai dele, Jessé, o pai dele fala assim: viu, vai levar queijo, vai levar pão, alimento para os seus irmãos que estão lá ajudando o rei em batalha. Aí ele vai, para aquele período que ele estava junto com o pai dele, pega toda a sacolinha dele, muitos jumentos e partiu. Vamos levar alimento para a galera lá que está só ali, preparado na guerra ali para qualquer momento. Só que ele chegando perto dos irmãos dele, ele começa a escutar pessoas falando sobre uma coisa que estava ocorrendo. Aí ele olha o gigante Golias lá gritando, que nem doido lá: existe algum homem ali? E aí todo mundo aterrorizado e fala assim, ele escuta 2 caras conversando: viu, esse cara, esse gigante está aterrorizando o pessoal todo dia tal, mas você viu só? O rei Saul prometeu que o cara que derrubar esse gigante vai estar isento de impostos, não vai pagar nada de impostos, e ainda vai casar com a filha do rei e vai sentar na mesa do rei para comer junto com ele todos os dias, vai se tornar membro real da família, praticamente um príncipe, um futuro herdeiro, e ainda vai adquirir riquezas. Falou riquezas no plural, várias riquezas. Davi olhou, parou, pensou, e aí a Bíblia menciona que ele pergunta para mais uma pessoa sobre aquilo que se realmente era real, se o que ele lançou como desafio, esse filisteu, esse Golias, que era tido como gigante, um grande problema sobre aquela nação, que a qualquer momento eles poderiam atacar e matar todo mundo. Ele começou a gritar ferozmente, só que ele chegou e falou: caramba, quer dizer que se eu matar esse camarada aí, esse gigante, eu não vou pagar impostos,
eu vou casar com a filha do rei, eu vou ainda ter muitas riquezas, sentar na mesa do rei, ter do bom e do melhor? Não, isso é uma oportunidade em meio a essa adversidade. Ele começou a enxergar algo diferente de todos os outros. Todos enxergavam só o problema. Ele começou a enxergar a oportunidade mediante o problema. Ele não viu um problemão, ele viu uma grande oportunidade, um grande desafio a ser vencido. Aí menciona que mais uma vez ele pergunta para mais uma pessoa. Confirmou-se 3 vezes. Falou, o negócio é sério mesmo. Não é coisa da minha imaginação não. Se eu vencer esse cara aí, eu estou bem na foto, eu mudo totalmente a minha vida. Aí a Bíblia menciona que ele vai falar com o rei Saul. Ele fala, viu, é o seguinte, eu quero enfrentar esse gigante. Bom, coloca eu pra batalha aí, eu quero enfrentar esse gigante. Vai, eu quero ir. Aí ele falou, pelo amor, filho, você é um jovem, você acabou de sair da adolescência, está partindo da sua juventude. Você morrer, o que vão falar de mim? Eu colocando um menino, praticamente um jovem ali para enfrentar esse gigante. Aí ele falou, não, meu rei, é o seguinte, o senhor não me conhece ainda. Eu sou um bom serviçal ao Senhor, sei tocar harpinha, tudo e tal, e Deus me usa para até expulsar esses espíritos quando estou tocando harpa. Mas, estou ilustrando aqui, eu quero que você entenda uma coisa, meu rei. Ó, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, houve um leão querendo despedaçar as ovelhinhas. Eu estava como se fosse líder daquelas ovelhas, eu estava como pastor daquelas ovelhas. Imediatamente eu ia lá e conseguia matar, arrancar aquela ovelha da boca do leão, despedaçar aquele leão. Eu matava ele, não deixava em mão não. Ninguém mexia no que era nosso não. E depois houve também um urso que tentou fazer essa façanha de destruir ali tudo. Consegui matar o urso, meu rei. Eu tenho uma certa habilidade já em batalha. Aí o rei, ouvindo aquilo, falou, peraí, bom, pelo menos dá para sair do 0 a 0 aí, né? Aconteceu alguma coisa aí, de bom. Aí ele falou, tá bom, você dê essa oportunidade para você. Então vista pelo menos a minha armadura real. Só que Saul, a Bíblia menciona que ele já era um cara alto, de uma postura mais elevada, né? Um cara forte, robusto e tal. E Davi era um jovenzinho de estatura baixa e tal. Não dava certo a armadura, não dava certo, ficava muito larga, tudo. Ele não conseguia, a Bíblia menciona que ele não conseguia nem se mover com aquela armadura. Aí eu vejo outro princípio interessante. Davi falou assim, ó meu rei, eu vou usar o que eu já tenho em mãos. Ele foi no riacho, ele sabia atirar muito bem com uma atiradeira. Com o tempo inventaram o estilingue, mas era uma atiradeira daquela época, né? Tipo um cordão de couro, não vou explicar todos os detalhes aqui. Na ponta dela segurava uma pedra, e eles giravam ela e lançava, e pum, onde ela atingiu o alvo, o cara ficava bom naquilo, a tendência era desmaiar, machucar, matar, enfim, se tornava uma arma. E aí ele pegou e escolheu 5 pedras. O que eu entendo? Que se ele errasse a primeira, tinha a segunda. Se errasse a segunda, tinha a terceira. Depois tinha a quarta. Se errou a quinta, já era. Corre. Aí ele escolheu 5 pedras e foi enfrentar o gigante. Aí o gigante olhou aquela situação, tipo, apareceu o primeiro aqui para me enfrentar. Ele olhou para aquele menino, né? Um cara de quase 3 metros de altura, olhando para o menino, estatura baixa. Falou, viu, você vem comigo como um cão, rosnando? O que é isso? Você está de brincadeira? A Bíblia menciona que o gigante começou a desfazer de Davi e do povo. Tipo, você tá de brincadeira, olha o que vocês me mandam aqui para me enfrentar. Ele começou a ironizar e tacar com a língua dos dentes ali e tudo. Aí Davi olhou a ele assim e falou, viu, quem quer se incircunciso, esse que não foi consagrado, que não foi separado, que vem contra o exército do Deus vivo? Você pode vir com lança, escudo e espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele usou uma palavra profética, que Deus era com ele naquela batalha para derrubar aquele filisteu. E aí menciona que a primeira pedrada que ele já lança, ele acertou o meio da testa do gigante Golias. O gigante Golias cai no chão, o povo fica atemorizado sobre aquela circunstância. Ele pega a própria espada do Golias para terminar o serviço, ele decepa a cabeça do gigante Golias e sai arrastando para todo o povo. Os filisteus, ao ver que o melhor homem dele, o cara que tocava o terror no povo, foi destruído, começaram a correr, vazar. O povo de Deus, os israelitas ali, alcançaram eles e deram fim neles. Saul ficou muito alegre com aquela circunstância, cumpriu com a palavra dele e submeteu-se então, estabeleceu-se ali um homem próximo dele que se tornaria um futuro rei. Não vou dar continuidade à próxima história aqui, mas eu quero que você entenda uma coisa. O que gerava
mais medo nas pessoas, que era tido como um grande desafio, Davi, ele não viu como aqueles homens viam. Ele viu uma oportunidade gigantesca de mudança de vida. Ele era um cara que estava conectado com Deus. Se você estiver passando por algum tipo de problema físico, emocional, financeiro, ou alguma área que eu desconheço, mas Deus sabe, enxergue esse problema, essa adversidade como uma oportunidade. Tenta enxergar o lado bom que você não percebeu ainda. E tome uma ação a respeito disso. Enxergue qual o benefício se você tomar uma ação diferente a respeito dessa circunstância. Entenda isso. E que Deus venha abençoar a sua vida em nome de Jesus. Eu creio que nesses meses vindouros, Deus vai honrar a sua busca e a sua nova decisão em nome de Jesus. Recebe isso. Amém e glória a Deus.